falar sobre a sombra na literatura e na arte. Sobre o mal eu já falei na minha última palestra, que inclusive está disponível integralmente no YouTube, no meu canal. No final eu vou passar aqui os contatos e tem lá o meu site, tem o endereço das redes sociais. Tá joia? Então, com certeza seria bastante complementar, né, a tudo que eu vou falar hoje. É bastante complementar ao conteúdo que eu falei. Eu falei sobre essas nuances do bem e do mal, a subjetividade do bem e do mal, né, algumas histórias de origem, mitos cosmogônicos. Hoje eu vou trazer, o foco vai ser sobre a literatura, mas eu também vou trazer aí um outro poema, vou trazer pinturas, vou trazer outras referências para a gente entender, né, sobre esse tema aqui da sombra. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a origem da sombra, como é que ela se origina, né? E o que a gente está falando com sombra, né? Eu sou psicólogo e com especialização em psicologia analítica junguiana. E sombra é um termo muito comum utilizado na psicologia analítica junguiana para representar os aspectos que não estão conscientes naquele momento, né, no momento presente. Existe aí alguns autores que vão trazer algumas especificidades, né, em relação à sombra, mas no fundo, um resumo que a gente pode fazer é: o que não está na minha consciência nesse momento está na minha sombra. E existe sombra pessoal e coletiva, como eu vou mostrar daqui a pouco. Mas primeiramente, trazer um pouquinho aqui sobre essa questão de luz e sombra, né? O branco e o preto, convencionalmente designados por cores, são apenas resultado da presença ou da ausência de luz. A cor branca é a luz pura, quando há uma reflexão total das 7 cores. Já a cor preta nada mais é do que a ausência total de luz, porque nesse caso as cores não se refletem, elas são absorvidas. Aqui eu trago uma imagem onde a gente vê, dependendo do foco de luz, você vai formar sombras. Então vamos tentar entender assim, que a consciência, né, é como se fosse uma lanterna. O que eu estou prestando atenção, o que eu estou absorvendo, né? Nesse momento a minha consciência está focada aqui, mas tem um monte de coisas que não estão aqui na minha atenção, no foco da minha atenção, né? Tem um monte de coisas que eu não estou me lembrando agora. Então, erroneamente, algumas pessoas falam: a sombra é só aquele aspecto reprimido, ou às vezes desconhecido e que vem, que nos incomoda, que nos aflige. Mas na verdade, na sombra também está tudo aquilo que eu não estou lembrando nesse momento. O conhecimento de química que eu tive no 2º grau, que eu não uso desde o 2º grau, está na minha sombra, né? Mas é um conteúdo neutro para mim. Não vai vir me assombrar e falar: olha, você não está usando essas fórmulas de química aqui e eu vou ter um sintoma neurótico por causa disso. Né? Não existe perigo nesse aspecto. Agora, já outros conteúdos, que a gente vai ver aqui por quê, né, eles podem ser muito mais ameaçadores para o ego. E esses é o que a gente, no processo individual de cada um, precisa prestar atenção. E no processo coletivo, nós também precisamos prestar atenção nos movimentos sociais que acontecem para perceber como a sombra coletiva está atuando. Então aqui, para a gente seguir com a palestra, a gente pode convencionar que luz é o que está na consciência. E sombra é o que está no inconsciente. E lembrando que no inconsciente não está só as coisas que nós não temos acesso, né? As coisas, até o conteúdo que eu conheço, que eu posso acessar facilmente na minha memória, também está numa parte do meu inconsciente agora, né, que eu posso parar um pouco ali e acessar. Então, a primeira coisa é não relacionar a sombra ao mal, né?
né, a alguma coisa ruim, algo que necessariamente vai me trazer algum tipo de angústia ou prejuízo, né? E eu trago aqui uma imagem que eu acho que é bem expressiva para mostrar como que a luz e a sombra podem ser bastante complexas, né? Inclusive, aqui é uma imagem do oceano, onde o Jung utilizava muito a metáfora do inconsciente com o oceano, né? Ele, inclusive, em um texto, ele usa o termo em latim mares incognitos, que significa mares desconhecidos, né? Águas desconhecidas. E aqui a gente vê, ó, que existem várias nuances entre luz e sombra. E a superfície, ela não é plana, né? Porque se a superfície fosse plana e você tivesse um grande foco de luz que iluminasse tudo, tudo estaria homogêneo. Mas não é assim que a luz e a sombra funcionam. E é muito difícil. Mesmo o Sol, que é o Sol, a gente está tão distante que ele não consegue projetar chapada a luz em tudo, né? Inclusive também tem angulações. E aqui a gente vê então vários lugares de sombra com vários lugares de luz. E alguns focos mais iluminados, outros focos mais escuros. Isso pode ser uma metáfora perfeita para o retrato do psiquismo, como ele funciona. E ele é dinâmico também. Uma hora, uma parte que está na consciência vai para o inconsciente, outra parte da sombra vai vir para a consciência. Então, o psiquismo ele está em constante movimento, né? Que o Jung entende como troca de energia psíquica, que uma hora sai da consciência e vai para a sombra, outra hora sai da sombra e vai para a consciência, né? Isso são as duas instâncias psíquicas, consciente e inconsciente. A sombra não é idêntica ao inconsciente, né? A sombra ela tem as suas particularidades, né? O inconsciente ele é muito mais amplo. Então, para responder aquela pergunta que eu falei agora há pouco, qual é a origem da sombra? A sombra surge com a origem da consciência de si. Mas como assim? Aí eu trago dois mitos aqui, que inclusive eu falei na última palestra sobre isso, né, da expulsão do paraíso de Adão e Eva, e aqui a caixa de Pandora, né, o mito da caixa de Pandora, que é a expulsão do paraíso dos gregos. O que acontece? É equivalente à expulsão do paraíso dos judeus, né? Expulsão do paraíso. Na expulsão do paraíso, Adão e Eva eles estão no Éden. E o Éden é um lugar de abundância e de perfeição. Tudo é pleno. Só que eles não conhecem a si mesmos. Ali a gente pode dizer que não há sombra, né? Vamos dizer assim, no sentido pessoal. Adão e Eva não têm referencial nenhum de nada. Então eles estão indiferenciados, pelo menos do ponto de vista psicológico, naquele cenário. Eles não têm noção de que eles estão nus, né? Eles não têm noção, a própria Bíblia coloca isso, né? Que eles não têm, quando provam do fruto proibido, que não coincidentemente é o fruto da consciência, né? O fruto do conhecer, fruto do conhecimento, eles passam então, a Bíblia coloca, eles passam a conhecer, né? Então eles conheceram e se viram e perceberam que estavam nus e tiveram vergonha. Aí há um sentimento de culpa. Aí a angústia nasce. E aí a gente pode falar que nasce também a sombra individual. Então olha que interessante. Num primeiro momento, quando eu desconheço, eu não tenho como ter problema com aquilo. Mas a partir do momento que eu passo a conhecer, que eu passo a ter consciência, eu passo a ter uma relação com aquilo. E isso pode gerar aí sentimentos, às vezes até paradoxais e ambíguos.
Adão e Eva, então, como eles se conhecem, eles não podem ficar mais ali. Eles têm que sair, eles são expulsos do paraíso. E aqui há uma cena bastante dramática, né, que mostra ali Eva com a mão na cabeça, Adão se escondendo atrás da árvore, né? Aqui a arte mostrando como a origem da sombra pode ser expressiva, assim, né? Impactante. Psicologicamente falando, a gente entende isso como a saída gradativa da infância para a vida, né, que nos exige responsabilidades, que nos exige consciência. Então, se a pessoa fica muito tempo ali no estado infantil, as outras pessoas que vão cuidar dela, as responsabilidades, as pessoas que assumem por elas. Então ela fica ali num estado meio de Éden, né? No estado meio de inconsciência. A sombra dela não é muito perturbada, vamos dizer assim. Né? A consciência não é muito perturbada pela sombra, porque ali ela ainda está muito imatura. Mas a partir do momento que a criança começa a sair e ir para o mundo adulto e perceber que ela tem responsabilidades, que ela tem que cumprir tarefas, que ela tem que fazer uma série de atividades para ter, né, para interagir, para ter relações com os seres humanos, com os seus pares, aí as relações começam a ficar mais complexas. Na versão grega, os homens viviam também em harmonia com os deuses, na Idade de Ouro, onde tudo era perfeito, só que Prometeu, que nessa versão tinha forjado o homem do barro, e Zeus, que soprou o sopro divino da vida, estava insatisfeito, porque ele percebeu que os homens estavam muito crus, estavam muito imaturos, e ele quis trazer condições para eles evoluírem. E o que ele faz? Ele rouba o fogo do Olimpo. Roubando o fogo do Olimpo, dá condição para eles criarem armas, né, fazerem ferramentas, cozinharem o seu alimento, desenvolverem tecnologias. E Zeus fica preocupado, vai lá, tira o fogo. Prometeu, resumindo um mito que é muito longo, né, Prometeu sugere ali um ritual de sacrifício e oferenda, mas ele engana Zeus no processo, faz os homens enganarem Zeus no processo, né, oferecendo, disfarçando o monte pior, né, da carne do boi. Zeus, sabendo disso, ele escolhe, mas amaldiçoa, né? Então ele prende Prometeu ao Cáucaso e ele é castigado ali, né, eternamente com uma águia comendo o fígado dele durante o dia, e à noite o fígado se recupera. Tudo isso muito simbólico, né? Aí é a questão de luz e sombra. O fogo vai representar, nesse caso, a consciência. O fogo de Prometeu é o fruto proibido de Adão e Eva, né? E ali, quando os homens têm o fogo, Zeus fala, tudo bem, vocês vão ter o fogo, mas isso não vai ficar assim. Ele pede para todos os deuses, né? Ele pede para uma deusa específica, que é a arquiteta, né, do Olimpo, fazer uma mulher perfeita, e ele pede para todos os deuses darem um dom para essa mulher. E ela se chama Pandora, aquela de todos os dons, se a gente for traduzir diretamente o nome, Pandora, né? Aquela que tem todos os dons, porque cada deus, que representam também as qualidades mais divinas, mais sublimes, né, deu um dom para Pandora, e Pandora vem com uma caixinha. E Prometeu, antes de ser acorrentado, olha para o seu irmão Epimeteu e fala, de maneira alguma aceite presente dos deuses, porque eles vão querer uma retaliação por isso que aconteceu. E Epimeteu, que representa aí aquele, até no nome, aquele que age antes de pensar, Prometeu, Prometheus, né, aquele que pensa antes de agir. É o significado do nome Prometeu. Epimeteu, que é o irmão dele, dois titãs, Epimeteu significa aquele que age antes de pensar. E ele fala, e Prometeu está preso, e ele fala justamente para Epimeteu, que é o impulsivo, né, para
tomar cuidado. Aí Zeus vem com Pandora, uma mulher maravilhosa, perfeita, em todos os sentidos, com todos os dons dos deuses, e oferece para ele se casar. E ele aceita imediatamente, sem nem pensar. Ele aceita Pandora e ela vem com uma caixinha. E aqui tem uma imagem, outra pintura, né, de Pandora ali, abrindo, né, com a curiosidade, abrindo essa caixa, e nela estava contida todos os males do mundo. E aí vem, de novo, a mitologia trazer um ensinamento arquetípico, né, que com consciência, com conhecimento, há consequências, há responsabilidade. E aí solta-se todos os males, né? Diz que ela foi fechando, sobrou a esperança. E aí a ideia de que a esperança nunca morre, né? Mas nisso, os homens então agora têm o fogo, têm a consciência, mas têm que lidar com todos os males, a doença, o envelhecimento, né? A necessidade do trabalho. Adão e Eva, eles têm a necessidade também do trabalho, a vergonha, né, a doença, a mulher agora vai engravidar e vai sofrer as dores do parto. Toda essa questão que não se vivia no Éden. Mas percebe que, na verdade, o paraíso é uma não-vida. Se a gente conseguir trazer uma associação filosófica, seria o que Platão chamou o mundo das ideias. O mundo das ideias seria um mundo perfeito, né? Um mundo das imagens perfeitas, onde nada é corrompido, nada é corruptível, mas também nada sai das formas que estão, são as formas primordiais. Daí o Jung associar essa ideia platônica de mundo das ideias, né, com o inconsciente coletivo que é repleto de arquétipos. Os arquétipos, que arca, né, vem também aqui de origem, arquétipo e tipo vem de modelo, são modelos primordiais, né, modelos de origem. Esses modelos de origem, eles são a essência de tudo. Daqui a pouco eu vou fazer uma ligação disso com a sombra coletiva. Então, o que é de fato a sombra, agora em termos psicológicos, né? Vou trazer aqui um recorte da psicologia analítica junguiana. Talvez alguém possa ter uma ideia ou uma referência que não seja da psicologia analítica junguiana, mas eu vou aqui especificar dentro da minha área de especialização. Ela é dividida em duas partes, a sombra pessoal, onde nós temos nossos complexos, e aqui também está relacionado aos desejos. Porque se a gente pegar o ego ele se mostra, ele se manifesta para o mundo, ele interage com os outros através de máscaras. No teatro grego antigo, essas máscaras chamavam persona. Então o Jung pega essa nomenclatura e importa para a psicologia analítica. Ele vai falar que a persona, no psiquismo do ser humano, é a forma com que eu me mostro, é a roupagem que eu tenho, é o personagem que eu estou vestindo. Eu visto diferentes máscaras para diferentes cenários sociais. Na minha casa, na minha intimidade, eu mostro uma máscara. Na escola, na faculdade, né? Seja lá onde for, no trabalho. Cada pessoa, dependendo do momento de vida e dos ambientes que ela esteja frequentando, ela vai mostrar diferentes máscaras. Isso são as personas. E as personas, elas geram sombra. Então nós podemos entender que a persona e a sombra são arquétipos opostos, né? E complementares. Porque o que eu mostrar na minha persona vai faltar em algum lugar. E isso vai para a sombra. E aqui que a gente começa a ver que a questão começa a ficar um pouco mais complexa e complicada, né? Porque lembra que eu falei que os conteúdos de química não vão me fazer falta e não vão me assombrar, né? Porque eles não me mobilizavam afeto. Mas quando a gente fala em complexos,
e aqui a gente tem que ampliar um pouquinho a ideia do senso comum, né, de complexo, né, a pessoa é complexada, a gente fala assim no senso comum, né. Para a psicologia analítica, todos nós somos complexados. Na verdade, o ego, ele é um complexo. É o complexo da personalidade. E ele é formado por diversos outros complexos. Sendo a base o complexo materno e o complexo paterno. As experiências que eu tive com o masculino e que eu tive com o feminino. Né? Com essa figura da mãe, com essa figura do pai, ou quem representou essas funções na vida dessa pessoa. Isso vai formar a estrutura do ego. O termo máscara, ele pressupõe que a pessoa, de alguma forma, ela está deixando de revelar algo para o outro, ou significa apenas que em determinadas condições, em determinados ambientes, a pessoa se revela diferentemente, dependendo daquilo que o ambiente requer dela. Explica. As duas coisas. Quando o ambiente me exige agir de determinada maneira, eu estou usando essa máscara que mostra para as pessoas, olha, eu estou agindo dessa maneira. Um policial que está fardado, ele está mostrando para a sociedade, olha, eu estou agora no lugar de policial. Só que você pode dizer que esse policial é tudo que essa pessoa é? Não. Então essa máscara também esconde alguma coisa. Esconde mas mais. não é deliberado nem com a intenção de, vamos dizer assim, de esconder algo, ainda que conscientemente. Não é assim? Normalmente não. Né? Normalmente não é, eu não faço isso propositalmente, não é uma manipulação. Né? Normalmente não. Aí agora, se a gente for falar da psicopatologia, né, aí tem sim pessoas, né, que vão vestir máscaras mais perversas. Né? A perversão é o ato de dissimular, de manipular, de tirar proveito. Né? E aí ele também está usando uma máscara, mas aí ele está bem consciente disso. Mas normalmente não, normalmente é só uma adaptação ao meio. Né? Uma adaptação ao meio. E o Jung, ele entende que essas máscaras, elas não são ruins para o ego de forma alguma. Elas são, na verdade, até estruturantes para o ego. O problema é você desconhecê-las totalmente e se identificar com elas de uma forma que você não se vê de outra maneira. Né? Aí está também algo que traz muito prejuízo. É o que ele vai falar de unilateralidade. O Jung ele fala, quando a gente fica muito unilateral, a gente vai criar a ilusão, né, de que nós somos só isso. E que todo o resto é errado, é ruim, é falso. Aí, o maior prejudicado é o próprio indivíduo. Porque ele vai criar uma ideia ilusória do mundo e ele vai ter muita dificuldade de se relacionar. A gente vê isso com todas as ideologias que fanatizam o ser humano. Vê isso em movimentos religiosos, movimentos políticos. Né? Isso é sério, isso causa muito problema, né, para o mundo. E aí a gente começa a ver que grandes movimentos de várias pessoas agindo de determinada maneira começam a influenciar também o que a gente chamou aí de uma sombra coletiva, que vai causar movimentos mais amplos, mais lentos, mas mais intensivos, mais intensos também. E que podem vir e atropelar um indivíduo que às vezes não estava fazendo nem parte daquela dinâmica, mas ele está inserido em uma cultura. A gente vê isso claramente, um exemplo prático, laboratório que nós estamos vivendo hoje. O mundo é um barril de pólvora hoje. Né? O Putin lá fala, tem um atrito com a Ucrânia, os Estados Unidos, né, o Biden agora representando, influencia lá o presidente da Ucrânia para entrar na OTAN, gera-se um monte de atritos, tem interesses por trás disso de todas as formas, começa um movimento parecido na China, depois na China em relação a Taiwan, depois agora, já também de um tempo, a Coreia do Norte e Coreia do Sul, que sempre teve tensão, mas parece que agora está a ponto de explodir. E aí começa ali o Oriente Médio, que nunca se acalmou, né? Está em constante guerra, faixa de Gaza, todos aqueles movimentos ali.
aí a gente começa a ver que a coisa pode ficar muito feia, né? Isso, quando você vai ver, tem um radicalismo por trás de cada uma dessas causas, né? Uma ideia imperialista aqui, uma ideia supremacista ali, né? Uma ideia de que eu sou melhor, eu sou escolhido aqui, o outro é ruim, o outro é errado porque ele está falando isso, se o outro fala a mesma coisa, então a gente vai guerrear e vai ver quem é o melhor mesmo. Aí a gente vê que as coisas vão vão escalonando. Então, a sombra coletiva é o lugar dos arquétipos, né, porque está no inconsciente coletivo, e aqui a relação vai ser mais com os instintos. Instinto e desejo, eles andam de mão dada. Só que a gente não pode dizer que o inconsciente coletivo deseja. É preciso ter uma consciência por trás de um desejo, né? Nós somos seres desejosos. E o nosso desejo mobiliza o mundo. Agora, os instintos são a base para isso. Por isso que o Jung fala que no inconsciente coletivo estão os instintos, né, e estão os arquétipos. Porque cada arquétipo vai estar relacionado a um instinto. Ele não é idêntico também. Um arquétipo não é idêntico a um instinto. Mas o instinto é a força que mobiliza em um sentido. E isso todos nós viemos pré-programados. Só que aí que a coisa começa a ficar também estressante, vamos dizer assim, na relação entre os seres humanos. Porque o meu desejo, o desejo do meu ego, ele às vezes não é compatível com o desejo do outro. E instintivamente nós vamos disputar para quem vai estabelecer, né, o seu desejo. E isso vai gerando movimentos e movimentos e movimentos. E foi preciso passar por um grande processo, e que a gente vai passar muito provavelmente enquanto a gente existir, de adaptação, né, ao meio, ao outro, criação de leis, de livros, de regras, que começam com movimentos religiosos, e depois surge o direito, né, surge leis do cidadão, né, para a gente viver em cidades, em comunidades. Essas leis contêm aí um conjunto de desejos, vamos dizer assim, né, que vão se alinhar para que possamos viver dentro do possível em paz. Só que nem sempre isso é possível. E aí a gente vê a sombra, né, porque o que eu estou manifestando nesse momento, até se você parar para pensar, o que eu mais desejo hoje, o que eu mais quero, na minha consciência, que eu posso dizer sobre, né, eu quero isso. Você pode dizer que isso te define, ou que isso vai necessariamente te trazer felicidade plena, né? Naquele momento talvez seja o que você mais queira, mas daqui a 10 anos, se você olhar para trás e pensar nisso, você fala, nossa, era isso que eu queria aquilo com tanta vontade, e hoje não tem mais nenhuma importância para mim. Esse que é o problema do ser humano. E aí a gente cria um problema que vários filósofos, né, se focaram, se debruçaram. Schopenhauer, conhecido como filósofo do tédio, né, porque ele dizia que essa vontade ela é insaciável. Ela nunca vai chegar nesse momento de felicidade plena. Ele chega a uma conclusão bastante sensata. E daí ele é considerado um grande pessimista. Mas ele estava falando a verdade, de alguma maneira. Daí a ideia platônica, se a gente voltar lá, no tempo que inclusive Schopenhauer vai ser influenciado por Platão, como muitos, o Platão vai falar que esse mundo aqui é um mundo imperfeito, né? É um mundo corruptível, e aqui é um mundo que a vida que vale a pena ser vivida, ela nunca vai ser possível aqui. Ela só vai ser possível no mundo das ideias. Falei sobre isso na minha última palestra, né? A escada de Diotima. E aí ele vai sugerindo que a gente sublime os nossos desejos, né? A nossa vontade, para que a gente possa se afinar cada vez mais, mesmo que seja impossível, com esse mundo das ideias. Santo Agostinho vai falar aí da ideia,
né, dos 7 pecados capitais e como que essas forças mobilizam o homem, como isso gera conflito, como isso gera problema e prejuízo, e sugere que é preciso encontrar um equilíbrio, um meio termo, né, entre essas influências. Santo Agostinho foi muito, né, fortemente influenciado por Platão, que ainda estava muito forte naquele pensamento platônico. Ele sai do maniqueísmo, né, que era uma outra vertente filosófica da época, e vai para o platonismo, mas transforma o platonismo numa ideia cristã, né, onde o mundo das ideias passa a ser o retorno ao paraíso, né, e que nós vamos sempre ansiar, nossa alma vai ansiar por voltar a esse lugar. Porque uma vez expulsos do paraíso, nós desejamos sempre voltar. E esse é um outro desejo que traz bastante movimento para o psiquismo. Esse saudosismo. A Von Franz tem outro livro, que também está vendo aqui, que chama O Puer Aeternus, que vai falar desse, que inclusive vai ser o tema da minha próxima palestra, a criança divina. O puer é aquele indivíduo que não conseguiu se desvencilhar desse primeiro momento de infância. Ele vai passar a vida como uma grande criança, né? Irresponsável, impulsivo, sem assumir, né, grandes responsabilidades na sua vida, e isso gera problemas, porque se todo mundo resolvesse fazer isso, na verdade, quando existe o puer, existe também uma rede que sustenta o puer. Só que o problema que a gente está vivendo hoje é que a mídia, a forma de pensar, quem vai falar muito bem sobre isso é o Bauman, né, com a modernidade líquida, a gente está na era puer. E a Von Franz já sinalizava isso na década de 80. Ela morreu em 81, 83, não me lembro agora exatamente. Mas ela já sinalizava que a gente está entrando fortemente numa era puer. E isso só piorou com a revolução tecnológica. Na rede social, todo mundo quer viver só a luz. Todo mundo quer mostrar só o melhor do melhor, né? É o espelhamento do mundo das ideias do Platão ali, né? É o prato perfeito, é as férias perfeitas, é o momento perfeito, é o pôr do sol perfeito. São recortes perfeitos de uma vida. Mas por trás disso tem muita sombra, né? Tem muita coisa que não é mostrada. Então, a sombra não é o todo da personalidade inconsciente. Representa qualidades e atributos desconhecidos ou pouco conhecidos do ego. Aspectos que pertencem sobretudo à esfera pessoal e que poderiam também ser conscientes. Sob certos ângulos, a sombra pode igualmente constituir de fatores coletivos, que brotam de uma fonte situada fora da vida pessoal do indivíduo. Como eu dei exemplos agora. E aqui falando um pouco dos instintos, o próprio Jung. Ali era uma citação da Von Franz, né, em Homem e os seus símbolos. E o Jung, agora em Natureza da Psique, ele fala: da mesma maneira como os instintos impelem o homem a adotar uma forma de existência especificamente humana, assim também os arquétipos forçam a percepção e a intuição a assumirem determinados padrões especificamente humanos. Os instintos e os arquétipos formam conjuntamente o inconsciente coletivo, aquilo que eu falei agora há pouco. Chamo o coletivo porque, ao contrário do inconsciente acima definido, que era o pessoal, não é constituído de conteúdos individuais, isto é, mais ou menos únicos, mas de conteúdos universais e uniformes, onde quer que ocorra. O instinto é, essencialmente, um fenômeno de natureza coletiva, isto é, universal e uniforme. Porque eu não posso dizer, eu tenho um instinto e fulano não tem, né? Ciclano não vai ter. Não, todos nós temos o mesmo instinto. Alguns são mais movidos pelo instinto do que outros. Inclusive, a gente tem aí o exemplo que eu dei na Pandora, onde Prometeu, ele consegue utilizar a razão. Vou trazer vários trechos de livros que mostram esse grande problema do ser humano. A razão versus a impulsividade, o sentimento, né? Para Jung, ele vai trazer as funções psíquicas.
pensamento e sentimento. Para ele são dois titãs opostos que vão estar sempre se degladiando. A razão, no sentido lógico cartesiano, no pensamento, e o juízo de valor, né, o sentimento, o que eu atribuo como bom ou mal para mim, né? E isso daí gera muito conflito. Só finalizando a citação, o instinto é essencialmente um fenômeno de natureza coletiva, isto é, universal e uniforme, que nada tem a ver com a individualidade do ser humano. Os arquétipos têm a mesma qualidade em comum com os instintos, isto é, são também fenômenos coletivos. E toda sombra, ela gera projeção, né? Se eu pego aqui uma lanterna e aponto para esse projetor, imediatamente vai surgir uma sombra aqui atrás dele. Então, através do meu olhar, o meu ego, ele olha, e o que eu desconheço em mim, ou que eu não quero admitir, eu facilmente vejo no outro, e aponto o dedo, e critico, e julgo. Isso é o fenômeno da transferência que a gente fala, né? Desde a psicanálise, que a gente também entende como projeção. Eu projeto os meus conteúdos sombrios no outro. E o outro, por sua vez, vai fazer isso também. E se ninguém olhar para a sua sombra, isso tende-se a eternizar. No coletivo, isso se eterniza. Porque o coletivo não tem como todo mundo parar e fazer essa autoanálise e cessar a projeção ali. Isso tem que partir do indivíduo. O coletivo, ele sofre depois a repercussão. Quando eu parar de projetar a minha sombra e assumir as minhas questões, aí eu paro de exercer essa influência, né, essa pressão sobre o outro, e talvez o outro veja, nossa, que nobre, ele assumiu uma questão dele, né? Eu também, aí vem e pede desculpas, e assim surge um movimento de consciência, né, de ampliação da cosmovisão, que é um termo que o Jung utiliza muito. Né? Eu amplio a minha visão de mundo a partir do momento que eu olho para a minha sombra, que eu olho para a sombra coletiva, que eu faço essa análise e eu faço os movimentos de reparação. Se eu não fizer isso, eu vou trazer alguns livros que mostram que personagens vão do início ao fim sem nenhuma transformação. Isso gera um prejuízo enorme para o indivíduo. Mas, infelizmente, eu poderia dizer que a maioria das pessoas vivem assim. Um grande grau de inconsciência, projetando a sua sombra e sem nenhum desejo ou vontade de fazer algum tipo de reparação. Buscar o que hoje ficou comum, né, que o Jung chamava de autoconhecimento. A maioria das pessoas não buscam esse autoconhecimento. Mesmo algumas pessoas que dizem que estão buscando, na verdade isso é só uma outra persona, é só uma fachada. Né? É só uma forma de mostrar, não, olha como eu... E aí põe um monte nas redes sociais, né, de citações, de mestres, de gurus, de religiosos. Né? E quando você vai ver a pessoa agindo no mundo, ela não está fazendo nenhum movimento. Ela acha que ela ler coisas divinas, sagradas, né, e mostrar isso para os outros, ela está lidando com a sombra dela. Isso não tem nada a ver com lidar com a sombra. Né? Isso é repetir um padrão automático. Lidar com a sombra é algo muito mais penoso, muito mais difícil. É o que a gente faz no consultório psicológico, mas que também faz em diversas outras terapias. É olhar para a parte difícil de enxergar, né, que eu tenho na minha personalidade, para esses instintos reprimidos, que muitas vezes foram vilanizados por mim mesmo, né, e se transformaram em monstros enormes dentro de mim. Vou trazer alguns exemplos aqui nos livros. E aprender a processar isso tudo. Né? Recolher as projeções. Então aqui, as citações sobre essas projeções. Oi? Tem como ampliar um pouquinho a fonte? Não tem, mas eu estou lendo na íntegra. Quando uma pessoa tenta ver a sua sombra, ela fica consciente.
e muitas vezes envergonhado das tendências e impulsos que nega existirem em si mesmo, mas que consegue perfeitamente ver nos outros. É muito mais fácil eu ver minha sombra no outro do que em mim. Coisas como o egoísmo, a preguiça mental, a negligência, as fantasias irreais, as intrigas e as tramas, a indiferença e a covardia, o amor excessivo ao dinheiro e aos bens. Em resumo, todos aqueles pequenos pecados que já se terá confessado dizendo, não tem importância, ninguém vai perceber. E, de qualquer modo, as outras pessoas também são assim. Então, é um movimento que se espalha, né, e que se banaliza esses pequenos pecados, né? Só que o problema é que a pessoa não percebe, às vezes, muitas vezes, que no momento aquilo está causando um enorme prejuízo para ela. E o Jung vai falar, não se cria a projeção, ela já existe de antemão. A consequência da projeção é um isolamento do sujeito em relação ao mundo exterior, pois ao invés de uma relação real, o que existe é uma relação ilusória. O que ele está querendo dizer? Que quando eu me nego a reconhecer a minha sombra e eu projeto no outro, essa projeção ela se manifesta, né? E eu não paro para perceber isso, porque eu não escolho, né? Não é consciente a projeção, é isso que ele está dizendo. Ela já existe de antemão, ela se manifesta, ela é um fenômeno psíquico. É mais fácil eu enxergar a sombra no outro do que em mim, como a mão frangida aqui em cima. Então, eu me isolo do outro, porque o outro é ruim, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é radical. E eu começo a estabelecer uma relação narcísica, né? Comigo mesmo, com o meu ego, com as minhas qualidades. E eu me nego a enxergar o outro. Então, eu me relaciono. Né? O movimento das redes sociais que o Bauman mostra de forma muito clara. Né? Criam-se, então, bolhas sociais. Eu cancelo e nego tudo que não é igual a mim, tudo que eu não gosto, e eu reforço, dou like, né, curto, tudo que é igual a mim. Só que quando eu faço isso, aí eu tenho lá centenas de amigos que, em eco, repetem o que eu acredito. E a pessoa ainda está entendendo que não, aí se você falar, mas será que você está sendo radical? Será que isso nos traz prejuízo social? Não, de forma alguma, olha aqui, eu tenho um monte de amigos. Só que amigos que pensam e repetem exatamente o que ele fala, né, o que ele pensa. Então eu cancelo. Por que a política do cancelamento, que sempre existiu, o cancelamento sempre existiu. Dante Alighieri foi cancelado, né, no século XIII. O cancelamento está tão forte hoje, porque hoje isso é muito rápido. A rede social tornou essas relações humanas, né, esses fenômenos muito instantâneos. Né? E aí cancela-se em massa, eu reforço em massa o meu pensamento e criam-se bolhas que afastam. E eu acho que eu estou me relacionando com o outro, mas eu estou me relacionando com as minhas ideias, e reforçando as minhas ideias só. E não há crescimento nisso. Eu estou aqui pensando que exatamente é assim que as mídias sociais trabalham. Né? Então, elas, a partir desse tipo de pensamento, os algoritmos trabalham exatamente nesse sentido. Exatamente. De fazer você ver aquilo que já é a sua opção. Exatamente. E aí você fica, não, mas olha tanta gente, na verdade, são algoritmos trabalhando para reforçar isso. Sim. A gente tem que estar muito atento a isso também. Aquele documentário O Dilema das Redes, que estava na Netflix, eu não sei se ainda está, é capaz de ainda estar. É excelente, eles mostram isso ali na base. E eu achei uma frase que mais me chamou a atenção naquele documentário era quando eles entrevistaram um cara que trabalhava no Facebook, que estava desde o início, e ele falou com uma sinceridade que dá para perceber, que realmente ele fala,
a gente não tinha noção de onde isso ia dar. A nossa intenção, num primeiro momento, era realmente aproximar as pessoas. O Facebook, inclusive, ele surgiu numa faculdade, né? Tem um filme que mostra toda a história, bem interessante esse filme. E depois o Mark Zuckerberg pega essa ideia e joga para o mundo, né? Até sofreu um processo e foi condenado por isso, porque roubou a ideia de 2 colegas, né? O Facebook surge com a ideia de, gente, tá tendo uma festa, né? Tem um monte de cursos aqui, a gente não sabe, vamos nos comunicar melhor, né? Vamos afinar o nosso desejo. Não era, em hipótese alguma, a intenção de se tornar esse campo de batalha que virou, né? Eu nunca tive o Twitter, mas dizem que o Twitter é muito pior. Então eu não consigo nem imaginar, porque o Facebook para mim já era um campo sangrento, que eu saí há muito tempo. Eu ainda tenho só para alimentar redes profissionais. Mas o Twitter diz que é terror e pânico, né? A galera se degladiando sem nenhum filtro ético, né? E tudo é liberado. É como se fosse ali o Coliseu mesmo, né? Joga ali as pessoas na arena, joga-se as armas e se matem.